Boa noite, queridos. Graça e paz. Aleluias. Você está feliz? Glória a Deus. Você está com expectativa? Obrigado, louvor. Aleluias. Você está com expectativa em Deus? Só em Deus? Glória a Deus. Então ela vai ser suprida, amém? Curva a tua cabeça, vamos orar um pouco. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade de estarmos ouvindo, Pai, da Tua palavra, recebendo instrução da Tua parte para nossas vidas. Nós te agradecemos, nós te louvamos, porque sabemos que só estamos aqui, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça que nos sustenta todos os dias. Nós sabemos que de nós mesmos não podemos fazer nada, e nós te agradecemos por poder estar nesse lugar, por poder aprender da Tua palavra e sermos guiados pela Tua vontade, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Nós estamos aqui nessa noite para ouvir uma boa palavra, e eu sei que Deus, Ele vai falar aos nossos corações, amém? Não diz respeito a mim, não diz respeito a você, mas tudo diz respeito a Ele, amém? E no final das contas, Deus, Ele vai ser glorificado, amém? Hoje, Deus vai nos trazer uma instrução acerca de um tema que Ele já vem tratando no meu coração, e na terça-feira passada, Rafa estava ministrando aqui, e durante a ministração, Deus, Ele trouxe uma frase ao meu coração, que foi de onde surgiu essa ministração. Eu anotei essa frase aqui, e essa frase diz assim: precisamos alinhar nossos desejos e a nossa vontade com as expectativas de Deus, amém? É comum nós ouvirmos falar sobre alinharmos a nossa vontade, alinharmos as nossas declarações de fé, alinharmos tudo que nós cremos à palavra de Deus, né? A gente declara as coisas na palavra, isso é poderoso. O justo vive pela fé, é um ensino que nós temos recebido, e graças a Deus por ele em nossas vidas, amém? E nós sempre geramos expectativas nas coisas de Deus. Quantos aqui geram expectativas nas coisas de Deus? Quantos aqui geram expectativa na palavra? Você crê que a palavra é poderosa? Isso está forte e firmado no seu coração? Se alguém chegar para você e disser que a palavra de Deus não tem poder, o que é que vai acontecer? Nada, você não vai acreditar nisso, porque já está fundamentado no teu coração que a palavra de Deus é a verdade. Amém? Que nós devemos gerar na nossa expectativa, colocar a nossa expectativa na vontade de Deus, nos planos, nos propósitos de Deus para nossas vidas. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é poderoso. Mas o que eu quero trazer nessa noite é algo mais voltado de um ponto de vista diferente. Porque nós já estamos acostumados a colocar as nossas expectativas em Deus. Amém? Mas a gente também precisa entender quais são as expectativas de Deus a nosso respeito. O que Deus espera de nós. Porque o que eu espero de Deus, eu já sei. O que você espera de Deus, você já sabe. Mas o que será que Deus espera de você e de mim? E às vezes a gente, de forma natural, sempre ouve, sempre estuda e sempre busca o conhecimento das coisas de Deus, no sentido de nós recebermos dele. Mas que tal nós aprendermos também um pouco sobre o que Ele quer receber de nós? Amém? O que Deus espera de nós, o que Deus espera de cada um de nós. E eu sempre pensando sobre esse tema, né, e Deus trouxe essa frase para o meu coração, que nós devemos alinhar a nossa vontade às expectativas de Deus. O que Deus está esperando de você? Você está alinhado com isso? Ou você está apenas esperando o que Ele pode te dar? Amém? Nós vamos continuar pregando, queridos, sobre isso. Eu vou continuar crendo, você vai continuar crendo, mas uma coisa não anula a outra. Amém?
Nós somos chamados a um evangelho equilibrado. Nem um evangelho que você vive pensando na prosperidade, nem um evangelho que você vende tudo para viver de esmola. Amém? Nós buscamos o conhecimento de um evangelho que é equilibrado, de um Deus que quer nos ver prosperando, mas não quer nos ver sendo tomados dele por essa prosperidade. E eu não estou falando apenas de uma prosperidade financeira, estou falando de prosperidade em todas as áreas. Eu costumo dizer, sempre que eu tenho a oportunidade de ministrar, que muitas pessoas, quando têm o que querem, elas deixam Deus que deu as coisas a elas. Amém? Isso é muito perigoso. Tem pessoas que elas vivem num lugar que elas só buscam ter, e outras vivem num lugar que elas acham que não podem ter nada. Deus não é desequilibrado. Amém? Deus é um Deus equilibrado. Ele quer que nós vivamos para Ele, mas Ele também quer que nós vivamos glorificando a Ele. E glorificar a Deus não tira o mérito de nós vivermos para Ele. A Bíblia diz que quando você oferta, quando você ministra a oferta, quando você oferta as pessoas, isso gera graças a Deus. As pessoas dizem, rapaz, graças a Deus pela vida daquele irmão que ofertou na minha vida. Então, eu entendo que a falta não glorifica a Deus. Amém? Mas o excesso também não pode nos afastar dele. Então, nessa noite nós vamos aprender um pouquinho do que Deus espera de nós. Nós precisamos alinhar a nossa vontade à expectativa de Deus. Amém? Quando nós falamos sobre fazer a vontade de Deus, alinhar a nossa expectativa, nos alinharmos com as expectativas de Deus, muitas pessoas aqui já são pais, né? E às vezes, eu não sou pai, mas eu entendo um pouquinho do sentimento, pelo o que a Bíblia nos ensina, do sentimento do que é ser um pai. E o pai, ele sempre quer o melhor para o seu filho. Não é assim? Mas o maior nível de gratidão que o pai pode ter é quando o filho corresponde à expectativa dele. Quando aquele pai, ele olha para o seu filho, ele investe nos seus estudos, ele investe na vida dele, e aquele filho corresponde a ele. Não é assim? Os pais? Qual é a maior recompensa que você pode ter como pai? Ver o sucesso do seu filho. Estou errado? Eu não preciso ser pai para saber disso, porque é algo que está implícito. Da mesma forma, Deus, como um pai perfeito, o maior nível de, digamos assim, de alegria dele é quando ele vê os seus filhos correspondendo à expectativa dele. É quando Deus nos dá uma missão, a gente corresponde a essa missão. Quando Deus nos entrega um ministério, a gente corresponde a esse ministério. Amém? E aí a gente está falando de honra. Não é assim? Nós estamos falando de honra. Agora, eu coloquei aqui, eu anotei, pelo menos 4 níveis de honra que nós devemos ter com relação a Deus. Né? Nós geralmente temos honra uns com os outros pelo que se deve. Por exemplo, se alguém faz um favor para mim, eu honro ela pelo que ela fez por mim. Não é assim? Isso é uma honra pelo que alguém fez por você. Existe também, na verdade, quando não é essa honra não. Esse primeiro nível de honra, quando se deve, é quando você faz alguma coisa. Por exemplo, se você trabalha, você é digno de receber, não é assim? Então, se você trabalha, você é digno de receber o seu salário. O segundo nível de honra que eu coloquei aqui é o nível de ser grato, quando alguém faz algo por você e você tem gratidão pelo que ela fez. Amém? O terceiro nível já é um nível mais profundo, que é a honra porque ama. Quando você ama uma pessoa, quando você ama fazer alguma coisa, você tem um grande nível de honra por aquilo. Não é assim? Mas esses 3 primeiros níveis de honras, queridos, nós podemos dar uns aos outros. Você pode honrar o seu patrão porque ele paga o seu salário. Você pode honrar um irmão porque ele fez algo por você. Você pode honrar a sua esposa porque você ama ela. Mas existe um 4º nível de honra que só Deus pode receber, que é o nível da adoração. E honrar porque você o adora. E é o único nível que na Bíblia ele não é negociado. Porque quando Deus ele ensina sobre honrar como um patrão, como um servo, essa honra é compartilhada. Quando ele fala sobre ser grato, essa honra é compartilhada. Quando ele fala sobre amar, também é uma honra compartilhada, que você pode amar uns aos outros, amar a sua esposa, amar o seu marido. Mas quando se fala de adoração, não tem negociação. Não existe nenhum lugar que Deus diz, você pode adorar outra coisa. Quando se fala de adoração,
o único que pode ser adorado por nós é Deus. E quando você troca a adoração do Deus invisível por qualquer outra coisa, aí é um momento que Deus entra com julgamento, porque Ele não pode aceitar que nós sejamos adoradores de outras coisas. Amém? Por isso que nós precisamos primeiro entender qual é a expectativa de Deus a respeito da nossa vida básica, da nossa vida diária, do que nós fazemos comumente. Qual a expectativa que Deus tem? Será que a gente está honrando Ele nesses 4 níveis? É isso que a gente vai estudar um pouco hoje. Lá em João, no capítulo 4, no verso 23, ele diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse é um texto muito conhecido. Jesus está diante da mulher samaritana e ele ensina sobre a adoração genuína. Ela diz: Senhor, nossos pais nos ensinaram que é para adorar no monte, e outros dizem que é em Jerusalém, e o Senhor diz o quê? E aí ele fala sobre a adoração perfeita, adorar a Deus em espírito e em verdade. E eu coloquei aqui um pequeno texto que eu anotei. Costumamos ouvir e já somos bem educados quando o tema é alinhar nossas expectativas com a vontade de Deus. É um tema poderoso e devemos tê-lo em nossas mentes constantemente, para que possamos ser participantes da natureza divina e desfrutar das bênçãos concedidas a nós em Jesus Cristo. Isso aí foi basicamente a introdução que eu falei. O que talvez não estamos ouvindo ou querendo ouvir com tanta frequência é como alinhar nossa vontade e a expectativa de Deus. Precisamos ainda mais do que saber o que temos ou podemos. Precisamos saber o que Deus quer que nós façamos. Porque as bênçãos devem nos acompanhar, mas a nossa missão, só nós individualmente podemos fazer. Amém? Deus, Ele não quer tirar de nós nada. E eu quero trazer bastante equilíbrio para isso, para que não pareça que alguém pregue que Deus quer dar e no outro culto que Deus quer tirar. Amém? Lá, quando Jesus ele fala sobre a oração do Pai Nosso, é uma coisa bem interessante que ele diz, que eu sempre gosto de analisar, porque quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, os discípulos eles chegam diante de Jesus e dizem assim: mestre, ensina como nós devemos orar. E ele diz: olha, quando vocês forem orar, não usem de vãs repetições, não usem aquelas orações prontas, né, que ele estava falando no sentido da hipocrisia do povo, que eles oravam as mesmas coisas, eles iam para as esquinas mostrar que estavam orando. E aí ele diz: quando vocês orarem, eu acho interessante, querido, eu não sei se você já prestou atenção, porque Jesus num texto diz: quando vocês orarem, não usem de vãs repetições. E aí na frente ele usa uma oração pronta. Obviamente a gente já estudou esse texto, sabe que ele está falando de vãs repetições. São coisas que nós oramos sem nenhum tipo de fé. São coisas que nós oramos sem sentido. Mas o que eu entendo é que Jesus, a partir desse momento, ele diz: olha, quando vocês orarem, vocês orarão assim. E aí ele começa e diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E ele diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu sempre paro para pensar da seguinte forma, querido: se Jesus sabia a forma perfeita de orar, ele ensina uma oração que não tem em nenhuma parte dela um pedido para nós mesmos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você reconhece a grandeza de Deus. E aí ele diz: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não está falando em nenhum momento nessa oração de pedidos individuais, do que eu peço para mim. Toda a oração está alinhada diretamente com a expectativa que Deus tem de concretizar uma obra através de nós. Você já parou para prestar atenção nisso? Porque, queridos, a oração, ela não é apenas a forma pela qual nós recebemos as bênçãos de Deus, mas é principalmente a forma pela qual Deus recebe de nós o que Ele quer. Amém? Eu vou repetir para que essa frase chegue no seu coração.
A oração não é apenas para eu receber as bênçãos de Deus, mas é a forma que Deus recebe de mim o que Ele quer. Então, quando eu oro, quando eu estudo a Bíblia, quando eu me aprofundo em servir ao Senhor, eu não estou apenas indo para um lugar onde eu vou receber um cheque. Eu estou indo para um lugar onde Deus vai receber de mim o que Ele quer nessa terra. Amém? E estudando sobre esse tema, a Bíblia ela fala um texto poderoso, eu até comentei isso hoje com Luciana, acho que com o Josi também eu falei, que ele diz, busquem o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é assim? Eu, lendo esse texto, o Espírito Santo disse a mim, perceba que no texto eu não falo que as coisas serão dadas. Efésios no capítulo 1, no verso 3, ele diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Lá em 2 de Pedro, se eu não me engano, no capítulo 2, ele fala que, visto que como o seu divino poder já nos concedeu todas as coisas que dizem respeito à paz e à piedade, ou seja, uma vida com Deus e uma vida nessa terra, Deus já nos deu todas as coisas. Quando ele fala a respeito de buscar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, é porque nós em Cristo já temos tudo que desejamos. Nem tudo se manifestou, mas quando eu busco o reino, Ele acrescenta. Amém? Então, de fato, queridos, nós precisamos aprender a separar o que é importante do que é primordial. Tem coisas que para nós são importantes, nossos sonhos, nossos desejos. Quantos aqui não querem um carro novo? Não levanta a mão não, querido. Quantos aqui não querem, eu falei. Quantos aqui querem um carro novo? Uma casa nova? Uma família abençoada? Filhos abençoados? Você quer tudo isso, isso é importante, mas não é primordial. Aí você vai dizer, mas Miguel, sem essas coisas, sem uma família estabilizada, eu não tenho uma vida boa. E sem Deus, você tem o quê? Por quê? Porque Deus é primordial. O resto das coisas são importantes. Amém? Busquem o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Elas não serão dadas. Elas já foram dadas em Cristo. Elas serão acrescentadas quando eu e você percebermos e entendermos que Deus é primordial e o resto é importante. Amém? As demais coisas serão acrescentadas. E eu parei para prestar atenção nisso e eu disse, Senhor, quantas vezes nós não corremos para as coisas que são importantes e esquecemos as coisas que são primordiais? E estamos culpando Deus porque não recebemos as coisas importantes. Quando na verdade Deus quer nos dar todas elas, quando nós passamos a tratá-lo como primordial. Amém? Isso é o que Deus espera de nós, essa é a expectativa que Deus tem em nós. Não apenas isso, esse tema a gente não vai de forma nenhuma trazer todo o conhecimento, não vai conseguir exaurir um tema, mas o que eu quero e que nós queremos, principalmente eu sei que eu falo pelos meus pastores, que o que nós queremos quando nós introduzimos um assunto aqui é que você se aprofunde nele, que você estude ele. A gente vem 2 vezes na semana, amém? Os outros 5 dias você aprofunda no que você está ouvindo nesse lugar. E a gente precisa realmente entender, ter o entendimento dessas coisas, para que a gente possa entrar na plena vontade de Deus, para que a gente possa desfrutar o que Deus tem para nós. Amém? Eu anotei aqui algumas coisas, mas também já falei. E com essa pequena introdução, queridos, o que Deus quer é nos chamar para esse nível de uma entrega maior. Deus quer nos chamar como igreja, e eu sei disso, eu falo pelo Espírito, que Deus quer nos chamar como igreja para um lugar maior. E todas as vezes que Deus ele vai chamar alguém para um lugar maior, Ele impõe um desafio maior. Amém? Você está preparado para ir para um lugar maior? Esteja preparado para o desafio. Porque Deus ele vai construir em nós bases fortes, fundamentos firmes para que a gente possa subir de nível. Mas não pense, queridos, que Deus vai nos entregar isso de mão beijada. Porque Ele precisa que quando nós chegarmos em um lugar novo, nós permaneçamos nesse lugar. Não estou falando isso como apenas individualmente, mas como igreja. Deus quer elevar essa igreja para um lugar maior. Deus quer elevar essa igreja. Perceba que nós temos
jovens evangelizando, pessoas pregando a palavra, nós temos o ensino sendo dado nessa igreja, temos culto de oração. Queridos, nós estamos indo para um lugar melhor. Mas não quer dizer que vai ser fácil. Amém? Deus quer nos levar para esse lugar, mas Ele precisa construir em nós bases fortes. E não tem como você ir para um lugar melhor, para um lugar maior em Deus, se não for com Ele. Porque existe um grande risco de nós servirmos a Deus pelo que nós sabemos fazer. Deus não precisa disso. Deus não precisa do que você sabe fazer, se só isso bastar. Amém? Deus, Ele quer que você aplique o seu potencial. Nós temos aqui professores, temos vários tipos de profissionais. Cada um, o seu potencial vai agregar. Mas não pense que é o seu potencial ou o que você sabe fazer que vai diferenciar você no ministério. É a graça do nosso Senhor. É estar perto dEle. Certa vez Moisés, ele chegou para Deus e disse assim: Senhor, a gente vai para onde? Ele disse: vocês têm que ir para lá. De dia eu vou colocar a nuvem, de noite eu vou colocar a coluna de fogo. E você vai, eu vou mandar um anjo com você, vai estar seguro, fica tranquilo. Moisés disse: eu não vou para lugar nenhum se o Senhor não for comigo. E a gente não pode, de forma nenhuma, entrar num lugar de ser individualmente ou corporativamente com uma igreja ou uma pessoa que quer ir sem Deus. Por isso que Deus está nos chamando para alinhar a nossa vontade às expectativas dEle. Amém? E aí eu coloquei aqui, de fato, precisamos sempre, obviamente, ao ler um texto bíblico, entender o contexto no qual ele está inserido. Há, por vezes, citações de Jesus falando sobre pedirmos para que a nossa alegria seja completa, né? Complementando o que eu falei. Mas, geralmente, nesses textos, ele está falando com os discípulos, com as pessoas que já estão perto dele. Ele não está falando com a multidão. Perceba isso, queridos, isso é uma chave poderosa. Quando Jesus diz: peçam para que a vossa alegria seja completa, ele não está falando com as multidões. Ele está falando com os discípulos que estão próximos a ele, aqueles que já estão servindo com ele. Ele não está falando às multidões. E aí existe uma ministração que você já deve ter ouvido por boca de várias pessoas: você é discípulo ou multidão? Porque aos discípulos ele entrega os oráculos, ele entrega os mistérios. A multidão só vem atrás dos milagres. Eu não quero ser reconhecido como uma multidão, eu quero ser conhecido como um discípulo. Porque a multidão, ela vem atrás de um milagre. Quando o milagre acaba, ela vai embora. Eu não quero vir para a igreja pelo que Deus pode me dar, eu quero vir pela igreja por quem Ele é. Amém? Isso deve ser o objetivo das nossas vidas. E, sabendo quem Ele é, e estando nesse lugar por quem Ele é, as demais coisas vos serão acrescentadas. Perceba que eu não quero desequilibrar nada na sua vida, queridos. Deus vai te prosperar, mas eu quero te trazer para um lugar de estar perto de quem prospera. E não só perto da prosperidade. Amém? Deus não está preocupado que você tenha um grande negócio, que você tenha uma grande faculdade, um grande emprego. Não está preocupado com isso, não. Ele até quer mesmo para que você glorifique Ele nesses lugares. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. É melhor 1 milhão na mão de Fernandinho Beiramar ou na sua? Você vai dizer, obviamente, que é na sua, mas você está preparado para administrar? Deus quer te levar para um lugar mais alto. Amém? Lá em Êxodo, no capítulo 3, no verso 10, a Bíblia fala sobre o chamado de Moisés. A gente não vai ler o texto porque é um texto longo. Mas Moisés, ele é chamado por Deus. Deus fala com ele e diz: Moisés, vai lá libertar o meu povo. E aí Moisés diz: como é que eu vou fazer isso? Uma coisa poderosa que Deus diz, no verso 10 ele diz: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Isso é Moisés falando. E disse: Deus, eu certamente serei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Quando Moisés, ele fala com Deus, a primeira coisa que Moisés fala com Deus, ele diz assim: qual o sinal que eu vou dar para os filhos de Israel? Aí Deus disse assim: o sinal é que eu vou estar com você. Esse sinal já basta. E aí Deus, obviamente, dá outros sinais. Lá na frente, em Êxodo 19, quando o povo já sai do Sinai, Êxodo 19, no capítulo 19, verso 1, coloca aí. Êxodo 19, 1. Vou colocar.
No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar. E aqui a gente entra num lugar mais, digamos assim, a gente aprofunda um pouco esse tema. Porque Deus, ele diz: se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Perceba que uma coisa que Deus tratou o meu coração, eu tive a oportunidade de ministrar aqui num culto de terça-feira, falando sobre o que é fé e o que é o nosso ego. Amém? O que é o seu ego e o que é a fé que você declara. A gente não pode confundir. E no tempo de hoje, em que todas as coisas são muito fáceis, a gente tem acesso a muita informação, a gente, normalmente, o nosso ego ele cresce porque a gente acha que sabe de alguma coisa. Amém? E a gente acaba esquecendo que nós somos de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Nós não somos de nós mesmos. Mas, às vezes, a gente cai num lugar de achar que nós mandamos em nós mesmos. E que nós estamos aqui para fazer a nossa vontade. Mas, espera aí, eu sempre costumo dizer, a gente ia para o inferno. Se Deus nos salvasse, já estava bom demais. Mas, além de nos salvar, Ele nos deu uma missão, que nem aos anjos foi dada. E a gente precisa, como diz lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 3, que cada um pense de si apenas o que convém, de acordo com a medida de fé que foi dada a Deus. Coloca aí o texto, Romanos 12, 3. Ele diz: ninguém pense de si além do que convém. Pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vocês que não pense de si mesmo além do que convém, senão de acordo com a medida de fé que Deus concedeu a cada um. E uma coisa primordial que nós precisamos entender a respeito desse tema é que Deus é o nosso dono e nós somos dele servos. Romanos no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: Paulo, servo de Deus, chamado para o evangelho, que foi dado pelos profetas. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Durante todas as citações você vai ver que sempre que se fala a respeito da nossa relação com Deus, é Deus sendo o nosso dono e nós sendo dele os seus servos. Nós somos sim filhos de Deus, mas somos também servos. Nós estamos aqui para servi-lo e para obedecê-lo, para corresponder às expectativas dele e não apenas às nossas. Amém? E aí eu pergunto, o que Deus requer? Eu separei aqui pelo menos 4 coisas para a gente trabalhar de forma rápida esse tema. A primeira é temer a Deus. Diga, temer a Deus. A segunda, andar nos seus caminhos. Amar e servir com intensidade. E a quarta, ela é uma junção das 3 primeiras, que é obedecer os seus mandamentos. Amém? Temer a Deus, queridos, a gente já ouviu também sobre esse tema. Veja que eu não estou falando nada novo, eu apenas estou relembrando algumas coisas que a gente precisa. Se Deus está dando uma mensagem, a gente precisa ouvir ela. Temer a Deus, né? Eu não quero falar sobre o temor do Senhor, mas quando a Bíblia fala a respeito de temer a Deus, a palavra grega lá é phobos, é a palavra medo ou reverência. Nós não precisamos ter medo de Deus, amém? Desde que não façamos nada de errado. Porque o mesmo Deus que é o nosso Pai, Ele também é fogo consumidor. Então não brinque com Deus. Primeiro conselho, não brinque com Deus. Porque Deus, Ele é bom, mas Ele também é justo. Amém? E se Deus é justo, Ele vai julgar de acordo com sua justiça.
Então, não pense que nós estamos vivendo uma aliança na qual você pode fazer tudo o que quer do jeito que você quer. Amém? Mas também você não precisa ter medo de Deus. Ai, eu não vou pisar aqui não, porque senão Deus vai me fulminar. Não, Deus é o nosso Pai, em Cristo nós estamos assentados nas regiões celestiais. Amém? Então não preciso destrinchar esse assunto falando que temor é ter medo ou algo do tipo. Você não precisa ter medo de Deus, a menos que você faça alguma coisa que vai de encontro com os princípios dele. Mas o temor, principalmente, fala a respeito da reverência que nós temos a Ele, da forma que nós servimos a Deus. Porque a primeira coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos fazer para corresponder às expectativas de Deus, é como nós servimos a Ele, como nós servimos a Ele. Não servindo apenas porque nós estamos escalados, ou porque você está, para quem está chegando na igreja, né, você tem interesse de servir. Não servir porque você está sendo visto por alguém. Ah, porque o pastor vai ver que eu vou limpar as cadeiras. Mas que tal você vir num lugar, no horário que não tem ninguém para ver você limpando? Você está preparado para isso? Ah, mas eu vou hoje porque eu tenho uma escala. Mas que tal você servir no dia que você não está escalado? Amém? Deus, Ele vai nos chamar para um nível maior. Você precisa estar pronto para corresponder às expectativas dele. Então, temer a Deus no sentido de reverenciá-lo. Lembra que eu falei que você pode honrar porque você deve, honrar porque você é grato, honrar porque você ama, mas a ninguém você pode adorar, honrar porque adora? Deus, Ele, para que você possa servir e corresponder a Deus, você precisa reverenciá-lo como Todo-Poderoso. Amém? Lá em Atos 9:31 diz assim: assim, pois as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam. Uma vez Luciano me perguntou, como uma igreja cresce? Está aqui a resposta. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito. Filipenses 2:12 diz, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Romanos 1:1, que eu já citei, diz, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual ele prometeu previamente. Esse texto aqui ficou desorganizado, nele não era aqui não. Mas o que eu quero dizer para vocês, queridos, é que existe uma motivação na Bíblia. Deus, Ele não mudou, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo, amém? Durante a história, alguns hereges tentaram dizer que Deus, Ele era um Deus no Antigo Testamento, um Deus no Novo Testamento, e que Ele mudou. Deus nunca mudou, nele não há sombra nem mudança de variação. Ele é o mesmo Deus hoje, eternamente. E o mesmo Deus que era temido, no sentido de ser reverenciado no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que nós reverenciamos hoje. O Evangelho não nos dá o direito de tratarmos Deus como qualquer um. Amém? Deus não é qualquer um. Você trata o juiz da cidade como qualquer um? Não estou falando dessa cidade, estou falando de um juiz. Embora você não concorde, você não trata ele como qualquer um. Por quê? Porque ele é digno de um nível de honra. E Deus? Ele é digno de toda a nossa honra. O segundo ponto é andar em seus caminhos. Como eu falei, Deus estabelece um padrão desde o Antigo Testamento, no qual a gente deve seguir por esse caminho definido por ele. Lá em Gênesis 17:1, ele diz assim, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Isaías 35, no verso 8, diz, e ali haverá uma estrada. Aqui ele está falando a respeito de Jesus, ele diz, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Isaías 30, 21, ele diz, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele.
sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. No Novo Testamento, Jesus, ele fala de si próprio, em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Então, a primeira coisa é temer a Deus, a segunda coisa é andar nos seus caminhos. Porque, queridos, eu poderia chegar aqui, pregar uma mensagem e dizer: Deus quer que você corresponda às expectativas dele, e você sair dizendo: como? Amém? Mas entenda, o evangelho é prática, o evangelho não é teoria. O evangelho não fala de apenas uma teoria que você lê um monte de versículos e sai daqui sem saber o que fazer. Amém? Quando nós falamos de temer a Deus, existe sim um momento que o medo vai ter que chegar, porque senão você peca. Mas você deve temer no sentido de reverenciá-lo. Você deve andar também nos seus caminhos. Quais são os seus caminhos? Está escrito na Bíblia. A forma que você fala, a forma que você anda, a forma que você se veste, tudo isso diz mais a respeito do caminho do que a respeito de você. E você precisa estar equalizado nisso, porque dessa forma você vai corresponder às expectativas de Deus. Lá em Atos 16 ele diz assim: esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Aqui ele está falando daquela jovem que estava endemoniada. E aí, Atos 18, ele diz: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor. Perceba, qual é o caminho? As Escrituras. Amém? O terceiro é amar e servir. E aí aqui eu coloquei uma frase que é do pastor Luciano Subirá, que ele diz assim: é possível servir sem amar, mas é impossível amar e não servi-lo. Amém? É uma frase poderosa, não é? E aí o que isso diz a respeito do nosso serviço? É possível você fazer as coisas por obrigação, mas é impossível você amar a Deus de fato e não fazer as coisas. Então, não tem como você dizer: eu amo a Deus e não servir. Amém? Ah, Miguel, mas eu amo a Deus de todo o meu coração, mas eu não quero servir na igreja não, porque na igreja o povo tem defeito. E é bonitinho, você é perfeito, é? Porque não foi arrebatado ainda. Eu não sabia não que o perfeito ficava nesse lugar, não. Eu pensava que ia ser arrebatado. Mas tem muita gente que diz: não, eu não sirvo na igreja não, porque as pessoas elas têm problemas, as pessoas criam confusões. Graças a Deus, porque nós estamos num lugar de conserto. Agora, não sirva a Deus querendo conquistar uma posição ou para mostrar algo a alguém. Amém? Porque a sua recompensa já está sendo dada. Lembra do exemplo que eu dei uma vez? Você trabalhar 80 anos e no dia da aposentadoria você descobrir que não tem nada. É assim que vai acontecer com aqueles que servem a Deus para serem vistos. Amém? Então, se você serve nessa igreja, alinhe o seu coração. Não sirva para ser visto. Não sirva para agradar outra pessoa apenas. Sirva para agradar Deus acima de tudo. Se você estiver com seus olhos em Deus, qualquer confusão, qualquer atrito, qualquer discordância, você resolve, porque você não está aqui pelas pessoas, você está aqui por Deus. E estando aqui por Deus, você abençoa as pessoas. E é abençoado por elas. Não pense que com isso, queridos, que eu estou dizendo que você não deve ligar para ninguém. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você não deve servir focando na glória que alguém pode te dar. Eu não toco no louvor porque no final do louvor alguém vai chegar para mim e vai dizer: ei, gostei daquele solo, viu? Nem tão pouco porque Tiago vai chegar e dizer: ei, valeu por pegar as músicas, viu? E eu disse uma vez a ele, eu não sei se ele lembra disso, que ele disse assim: ei, boy, eu tenho um culto para te escalar, que eu acho que era uma ceia, né? Que a gente toca as ceias, né? Aí ele disse assim: mas se eu te colocar nessa, aí tu vai ter que tocar na outra e tu vai tocar e ia ficar desorganizado alguma coisa. Aí eu cheguei para ele e disse assim: boy, tu sou o líder, decide. Eu estou aqui para servir, não estou aqui para escolher dia que eu vou tocar, não. Eu não sei se tu lembra disso. Mas eu disse: eu não estou aqui eu quero tocar no culto da ceia, porque o culto da ceia é o pastor que ministra, e vai ter mais pessoas. Não, queridos. Você tem que estar pronto para servir quando não tiver ninguém. Porque você serve, porque você o ama.
E não porque alguém está chegando dizendo, ei, gostei do teu solo, gostei, ei, Rafa, gostei daquele agudo que tu deu, hein? Gostei daquela música. E aí, quando tu canta aquela música, ei, aquela virada de bateria, estou falando do louvor porque eu sirvo no louvor, amém? Se você está buscando essas coisas nesse lugar, entenda, você está no lugar errado. Amém? Você tem que buscar servir a Deus com excelência, onde você estiver, mesmo que não esteja sendo visto. A gente vai encerrar aqui falando sobre, o tempo já acabou, a gente vai falar um pouco sobre, de forma rápida, sobre Davi. Você já ouviu isso várias vezes, Davi não foi encontrado servindo no palácio, Davi foi encontrado servindo com as ovelhas. Amém? Então, Davi, ele tinha uma diferença muito grande de Saul. Quando Saul foi mandado lá para conquistar, acho que é os amalequitas, se eu não me engano, quando Deus rejeita ele. Se não for, me perdoe. Mas Deus, ele diz assim, olha, você vai lá, você vai matar todo mundo e você vai destruir tudo. O que é que ele fez? Tem um jeito melhor de fazer. Eu vou salvar só o rei, vou trazer os despojos, porque vai servir de sacrifício para Deus. Aí Saul, como pessoa lá de São Paulo, graças a Deus isso não acontece aqui, Saul chegou e disse assim, não, eu vou servir, porque o pastor vai dizer, ei, bonitinho, foi massa de mal que tu fizesse isso. Aí Saul traz as coisas, aí o profeta diz assim, que barulho é esse? De despojo, de ovelha, de animal é esse? Que negócio é esse? Aí Saul todo animado, rapaz, olha, deu certo demais, a gente ganhou, eu trouxe todos os despojos, a gente vai até sacrificar para Deus, eu trouxe o rei. Aí o profeta diz assim, mas quem disse a você que era para fazer desse jeito? Deus disse que era para fazer de outro jeito. E aí, queridos, existe uma grande diferença entre fazer para ser reconhecido e fazer porque ama. Porque se ele amasse a Deus de fato, ele teria obedecido a Deus. Mas porque ele não amava e queria glória para si mesmo, Samuel disse, assim como você rasgou a minha veste hoje, assim foi arrancado o reino de você. E Deus não te reconhece mais como rei. E aí, num nível de insanidade maior que você possa imaginar, Saul chega diante do profeta e diz assim, beleza, Deus não está mais comigo, mas não tem problema não, me reconhece diante do povo? Que loucura, queridos. Não acontece nesse tempo. Amém? Não acontece. Mas se porventura vier alguma ideia dessa na sua cabeça, lembre desse dia. Lembre do que aconteceu, porque o profeta disse, melhor é obedecer do que sacrificar. Ali, Saul, o primeiro rei, que a Bíblia diz que Saul era tão formoso que até os mais altos homens do reino batiam nos seus ombros. Ele era o cara top dos tops. Foi substituído por um menino, porque foi desobediente. Não fez porque amou. Ele fez porque queria a glória. No serviço do Senhor não existe lugar para a glória para nós. A glória é toda dele. Amém? Não existe glória para você. Se você está aqui querendo glória, está no lugar errado. Conserta a sua vida. Amém? A gente já vai encerrar. E aí, queridos, voltando um pouco sobre esse tema de amar e servir, lá em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 2, ele diz, e sofrestes, e tendes paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Perceba que negócio, assim, que texto pesado, de você trazer para a sua vida. Deus diz, você trabalhou, você me honrou, você fez tudo. Conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são. E tu os achaste mentirosos. Vejam, uma igreja doutrinariamente forte, uma igreja que serve, que tem boas obras diante de Deus, que é paciente, uma igreja que vive em fé e espera, igreja poderosa, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Que igreja poderosa é essa? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Você não faz mais para mim, você faz por você. E aí, queridos, no verso 5 ele diz, no entanto, tenho contra você isto, você abandonou o primeiro amor, portanto, lembre-se de onde caiu.
Se você e eu formos pegos em um lugar de acharmos que o que nós fazemos aqui é bom demais, lembra de onde você estava no começo, porque você está indo para um lugar errado. E ele diz: arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aqui ele está falando a respeito das igrejas, né, da liderança daquela igreja, que era uma liderança que servia, que fazia tudo, mas que não tinha mais amor envolvido. Ele disse: se você não melhorar, se você não consertar, eu vou vir e vou tirar a autoridade de você, vou tirar essa igreja de você. Amém? Lá em João, no capítulo 21, quando Jesus ele fala com Pedro, depois da ressurreição, ele diz assim: Pedro, tu me amas? Ele diz: amo sim, Senhor. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas? Por 4 vezes ele diz, ele faz essa mesma pergunta e Pedro diz: eu amo. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas? Ele está falando do serviço, de cuidar da obra do ministério. Amém? E aí eu anotei uma frase aqui: Deus não quer o serviço pelo serviço, mas sim pelo amor. Temos obrigações, porém, assim como em um casamento, eu usei um exemplo do casamento, assim como em um casamento não devemos amar pela obrigação, da mesma forma não devemos servir a Deus porque somos obrigados. Amém? Isso deve ser uma decisão nossa. Já imaginou você chegar para sua esposa e dizer assim: meu amor, eu te amo, mas é só porque Deus me obriga? O que é que ia acontecer com você? Acho que você ia dizer isso umas 2 vezes, na terceira você ia para o céu. E quantas vezes a gente não está fazendo isso para Deus? A gente diz: Senhor, eu te sirvo, mas é só porque eu preciso. Que tal a gente mudar e passar a servir a Deus porque a gente o ama? A gente dizer: Senhor, eu estou aqui para te servir, independente do que as pessoas digam a meu respeito, eu quero servir ao Senhor e vou servir ao Senhor porque eu te amo. Eu não vou deixar de vir para a igreja porque alguém não falou comigo tal dia ou porque não fui escalado para fazer alguma coisa. Eu estou aqui para te servir. Amém? Uma vez eu fiz uma pergunta aqui, eu disse: quantos aqui estão preparados para não serem escalados? Quantos aqui estão preparados para obedecer à direção de Deus para qualquer teste na sua vida? Não vai falar amém, não? Ninguém quer falar amém. Por quê? Porque a gente está disposto a falar, mas na hora de fazer, a gente... Então, queridos, nós não estamos aqui por nós mesmos, nós estamos aqui por Ele e para Ele. A gente cantou que poderosa essa música é. Por Ele e para Ele. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Não gastando no sentido de, eu estou fazendo isso por obrigação. Não, eu estou realmente entregando o que eu tenho para Ele. Não é gastando no sentido, eu podia gastar em outra coisa. Não, eu estou realmente dando a minha vida para Ele. Assim como Ele entregou o que Ele tinha de melhor, eu quero entregar o que eu tenho de melhor para Ele. Porque eu amo Ele. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Paulo diz: eu já me deixei gastar e vou continuar me deixando gastar. Amém? Você precisa entender, queridos, e alinhar o seu coração a isso, para não ser pego num lugar de fazer por fazer, de achar que você está fazendo, mas porque você só está fazendo porque a escala no dia tem seu nome. Perceba que eu falei sobre temer a Deus no sentido mais amplo, eu falei sobre andar nos seus caminhos no sentido mais amplo, mas eu também afunilei isso para o serviço na igreja. Amém? E aí a gente fecha, eu tenho 9 segundos, com essa obediência total. Lá em Jeremias 7:22 ele diz: quando os tirei do Egito, os seus antepassados, nada lhes falei nem ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Deles, entretanto, esta ordem: obedeçam-me e eu serei o seu Deus. E vocês serão o meu povo, vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes seguiram as maquinações rebeldes do seu coração mau. Andaram para trás, não para frente. Lá na frente, Hebreus, ele vai dizer que as coisas que foram escritas no Antigo Testamento são a sombra das coisas futuras.
Lá em Hebreus 12:16 ele diz: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Amém? E também o que falar do exemplo de José. José, quando a mulher de Potifar chegou para ele, lá em Gênesis 39:8, ele diz: José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando eu contra Deus. Amém? Aqui são exemplos, né, de uma obediência total que a gente precisa entregar a Deus. Deus falou, o povo disse assim: eu não pedi sacrifício para vocês. Eu não pedi para você vir para a igreja porque estava escalado. Eu não pedi para você ajudar alguém só por obrigação. Não foi isso que eu fiz. Ele diz: deles, entretanto, uma ordem: obedeçam-me e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Então, o que Deus exige de nós e o que nós podemos fazer, né, o que Deus espera de nós, é uma obediência total. É andar nos seus caminhos, é temer a Deus, é servi-lo por amor. Se você e eu nós entrarmos nesse lugar, você não vai ser pego nas fraquezas, você não vai ser pego em pequenas coisas, você não... eu até costumo dizer a Luciana: eu não tenho tempo para perder tempo. Amém? Nós não temos mais tempo para perder tempo. Não temos mais tempo de ficar parando em coisas pequenas. A gente teve na conferência lá e Fernando Leal falou algo poderoso, que nós não podemos mais uma vez voltar ao início das coisas para começar tudo de novo. Eu não quero, queridos, estar caindo nas coisas que eu caí no começo. Eu quero avançar, prosseguir para o alvo. Não ser pego pelo pecado. A Bíblia diz que o pecado, ele, de forma tenaz ou de forma a deixar você lento, ele tenta te parar. Amém? Não vamos perder o foco do objetivo principal. Vamos servir a Deus de todo o nosso coração. Vamos corresponder às expectativas de Deus, para que quando um dia a gente chegar diante dele, a gente possa ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Para a gente encerrar de uma vez, tem uma frase de Martinho Lutero, que ele diz assim: se fica alguma dúvida para você de como corresponder à vontade de Deus, à expectativa de Deus, Martinho Lutero, um grande reformador, diz assim: não conheço os caminhos pelos quais ele me conduz, mas sei bem quem é meu guia. Amém? Então, queridos, não fica preocupado como vai ser, apenas busca a Deus, serve a Deus, que as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Amém?